Die Doces é a mais nova parceira do Bate-Papo com Pedro Bottalo. Para comemorar a novidade, decidimos presentear vocês que prestigiam o nosso programa. Toda semana sortearemos um bolo por aqui. Para participar, entre em nossas redes sociais e confira o regulamento no post oficial. Como é o dia a dia dos artistas fora dos palcos, estúdios e telas? Conhecer os bastidores das celebridades sempre gerou muito interesse, desde os primórdios do rádio, passando por televisão, cinema e até a internet. Aliás, as redes sociais aproximaram o público dos artistas, mas isso não foi suficiente e não diminuiu o interesse em saber o que eles fazem no cotidiano quando não estão diante das câmeras e microfones. A prova disso é que hoje podemos ver diversos programas de televisão voltados para fofocas dos famosos, além de sites, revistas e programas de rádio. Como será a vida dos jornalistas que buscam essas reportagens e informações exclusivas do meio artístico? A pauta de hoje é sobre esse jornalismo, sobre os bastidores da televisão e das celebridades. Quem participa com a gente é Marcelo Bartolomei, diretor de redação da revista Caras, e Márcia Piovesan, diretora de redação da revista Tititi. Então, eu queria saber de vocês, o indivíduo, o ser humano tem a necessidade de saber a vida dos famosos, as vidas das pessoas que fazem parte do dia a dia, não familiares, mas que fazem parte do nosso dia a dia como famosos, artistas, jogadores. O que vocês acham dessa necessidade que o ser humano tem de saber da vida dos outros e outros que são ícones, né? Pessoas diferenciadas? Eu acho o seguinte, eu acho assim, é a necessidade do reflexo. Tipo assim, se a cantora vai lá e dá um barraco, ela fala assim, a pessoa que está lendo, ou assistindo, ou vendo, ela fala assim, tá vendo? Não é só comigo, ela também dá barraco. Tá vendo? Ela foi traída, eu também fui. Então se ela foi traída, eu também fui. Sabe assim, tipo, é uma identificação, eu estou dando só exemplos mais maluquinhos, mas é assim, é a projeção, né, de você identificar no artista o igual, tipo assim, aquele cara, ele é lindo, ele é o galã da novela das 9, mas ele também sofre de amor, sabe? Então, eu acho que também é um desses componentes, e assim, é o lado mórbido também, o lado curioso, de você de xeretar, porque o sucesso do acontecendo na vida das outras pessoas. As pessoas fazem isso com o vizinho, por que não fazer com o artista? Então, eu acho que tem muito disso, são as duas coisas, é a identificação, a projeção e a curiosidade que se tem, a exposição que os artistas têm, lógico, né? Não são todos, mas boa parte tem. Eu ia falar justamente isso, Marcinha, sobre a vizinhança. Então, assim, o ser humano adora saber o que está acontecendo na família, o que está acontecendo na casa da vizinha, entendeu? Isso é inerente a gente, não tem como. Então, assim, e as celebridades trazem para dentro da nossa casa, na verdade, isso que a Márcia estava falando. Poxa, eles são lá perfeitos, eu não sei o quê, mas eles também têm os problemas deles, entendeu? E eu acho que agora, com essas redes sociais, com toda essa exposição, essa mídia a mais, e também com as revistas, né, com os sites, a gente descobre realmente muito mais coisas sobre eles, sobre vidas que antes eram talvez blindadas, que a gente não sabia tanto como é que funcionava também. Entendi. Na verdade, eu acho que talvez até com essa quarentena, a vida desses famosos fica um pouco mais exposta, não é? Eu estou enganado ou é isso mesmo? Ela fica um pouco mais para a gente viver o Big Brother da vida deles, né, no caso. Fala, Má. Não, com certeza. Tem coisas que eles agora estão expondo, ou, digamos, estejam sendo obrigados a expor, que antes eles se reservavam, né? Porque hoje as lives são veículos para eles, como tem sido para a gente também. Tem milhões de ferramentas, né? Tem agora
vários aplicativos, aplicativo de fazer dancinha, de não sei o quê. Então, assim, você acaba envolvendo também a sua família, né? Então, assim, que, aliás, isso é uma questão muito inerente também ao jornalismo de celebridades, né? Então, assim, a gente tem algumas celebridades que preferem não expor a família, mas, ao mesmo tempo, com esse universo hoje, eles acabam expondo, né? Então, assim, acaba vivendo ali uma dicotomia, porque no Instagram mostra o filho, mostra a família toda, e eram coisas que para as revistas eles não queriam mostrar antes. É uma coisa, imagina para a gente que trabalha nessa área, a dificuldade que também tem do outro lado, porque antes você ia atrás da notícia, tá? Hoje eles chegam antes da gente, então eles vão lá, eles mostram que estão com um, que estão com outro, aí mostra a sunga, né? Aí mostra toda aquela coisa. Aí você fala, gente, para fazer jornalismo hoje, principalmente revista, tá mais difícil, porque eles acabam expondo tudo isso porque eles querem dar a notícia sobre a sua vida. Não acho errado, né? Uhum. Mas tem esse fator que a gente deve levar em conta com relação ao jornalismo também. Mas eu acho que aí, Marcinha, entra uma coisa muito importante, que é o papel do jornalista. Que a gente está vivendo tempos que a nossa profissão está sendo desacreditada. Então, assim, está sendo muito criticada e, na verdade, combatida. E nós hoje somos quem vai selecionar para as pessoas, quem vai ajudar as pessoas a entender um pouco desse universo. Olha, isso aqui é importante, isso aqui não é. Isso aqui não é. Então, assim, a imprensa sempre teve esse papel, na verdade, né? Mas, assim, hoje eu acho que mais do que nunca, essa informação, ela está muito perdida. Porque, por exemplo, vamos falar de buscador. Você chega no Google hoje, eu não consigo encontrar o que eu quero, o que eu preciso realmente. Porque é tanta informação, é tanta página, é tanta coisa que você se perde. Então, assim, eu acho que a gente que tem os veículos, né, em mãos, nosso compromisso é justamente fazer essa seleção e mostrar para as pessoas, dar as devidas importâncias, né? Também. Sim. Usar como um filtro, né? Seria um filtro para saber o que seria importante para o público, né? Até uma pergunta, assim, curiosidade para o pessoal. Vocês, claro, estão com carreiras extremamente reconhecidas. Como que vocês começaram? Assim, como que foi a vida de vocês chegarem onde vocês estão hoje? A revista Tititi e Caras, que são dois ícones aqui no Brasil, no que eles fazem, né? Eu quando comecei a fazer... Como que foi a carreira de vocês? É o que eu falei, eu sempre gostei de televisão, de variedades, de música, enfim. Mas quando eu comecei a fazer faculdade, eu sempre soube que eu faria jornalismo, eu já falei. Eu nunca pensei numa outra carreira, eu pensava fazer em esportes, né? Que eu sempre gostei de futebol, gostava muito de futebol quando era pequena. Mas aí me formei e fui parar numa revista de fruticultura, que foi o meu primeiro emprego. Eu não entendia nada de agricultura, de agronomia, não entendia nada, mas era o caminho que me apareceu ali, ainda na Casper Libero. E trabalhar, escrever sobre pulgão lanígero, né? Que lhe parece um bicho enorme, mas é um bichinho desse tamanho de laranja, pequititinho, e caminhão frigorificado, não tinha nada a ver comigo, mas fiquei lá. Depois eu fui trabalhar já com o grupo argentino, que inclusive é o da Caras hoje, né? Era o grupo Perfil, não chamava Perfil, mas já eram esses nossos queridos amigos argentinos, isso tem mais de 30 anos, claro. Fui trabalhar numa revista feminina, que eu gosto, mas não era a minha paixão. Então, assim, eu gosto, eu faço o que tem que fazer. Faço até revista de economia, a gente vai embora. Mas, assim, anos depois, eu fui trabalhar na revista Semanário, que era uma revista... Desculpa, gente. Imagina, que falava de artistas, mas também tinha um cunho ali meio político, meio ácido ali, que eu gostava muito. Foi ali que eu conheci a Soninha Abrão, que é minha amiga até hoje, muitos anos isso. E depois fui para Contigo, trabalhei 8 anos em Contigo, e depois fui para Tititi, já tem 20 anos. Aí você fala assim, nossa, mas 20 anos no mesmo veículo?
Tá. Só que a revista já passou por 4 editoras. Nesse meio tempo, a gente entrou com o digital. Então, se eu falar que eu tive uma carreira monótona, eu vou estar mentindo. Até porque o jornalismo de variedades, ele é ativo todos os dias. Um dia nunca é igual ao outro. O Marcelo sabe melhor do que eu ainda. Ele está com 3 revistas aí, está com veículos, trabalha com digital também. A nossa vida nunca é igual todos os dias, então não existe rotina. E, Mas é assim, isso que é apaixonante, não é, Marcinha? sim, é nunca. Para mim, a falta de rotina é o que mais me apaixona Para mim por também. por essa Para mim profissão. também, é a coisa de estar cada dia fazendo uma coisa e assim, de cobrir os bastidores da televisão, de fazer um programa, de cobrir os grandes acontecimentos, né? Eu cobri, infelizmente, são coisas que eu estou lembrando agora, mas a morte do Ayrton Senna, dos Mamonas, que foi uma das coisas mais tristes que eu vi na minha vida, que foi 4 mães, né, enterrarem os 5 filhos, porque uma mãe enterrou 2 filhos de uma vez. Foi uma coisa terrível, a cobertura da doença do Leandro, que era muito próximo de mim na época, que eu sempre cobria ali, a doença da Hebe, o assassinato da Daniela Pérez na época, que foi muito complicado, fazer coberturas também felizes, né, de casamentos que a gente acompanhou. Então, não existe uma rotina. Você fala, 20 anos na Tititi? Que bom, eu fiz tudo o que eu queria, do jeitinho que eu queria, com grandes diretores aí sempre apoiando, e agora no digital, né? Eu estou com um portal, a gente, com as redes sociais, a gente não para, né? E é assim que é gostoso. É isso mesmo, né, Marcelo? Com certeza. Bom, não comecei com celebridades. Na verdade, jamais imaginei que eu ia trabalhar com isso um dia. Não, Não, Marcinha, o que é muito engraçado, porque eu era espectador, e eu sou até hoje. Então, assim, Sim. Eu sou daqueles que, assim, eu me perco num filme, numa novela, eu paro tudo que eu estou fazendo para apreciar essa magia, sabe? Eu sou daqueles que, quando eu vou no cinema, eu gosto de sentar nas primeiras fileiras, para me sentir dentro da tela. Então, assim, é um sonhador do audiovisual, né? Mas eu me sentia espectador simplesmente. Então, assim, eu estudei na PUC, comecei minha carreira, na verdade, no interior de São Paulo, em Limeira, né, no jornal local lá. E depois, logo que eu estava na faculdade, eu comecei a trabalhar na Folha de São Paulo. E eu fiquei muito tempo na Folha, fiquei mais de 11 anos, passei por várias editorias também. Trabalhei, fiz plantão policial, fiz tudo. Que é uma escola, né? Que é uma escola. Mas sabe o que o que eu cobri, que eu acho que é mais parecido com celebridades? Política. Também acho. Durante muitos anos eu cobri política. E eu acho que ali foi a minha escola para hoje. Sabia? Muito ego, muita pautinha assim, né? Plantadinha. E só aí, fala quando é interesse, né? Quando não é interesse, não fala. Pois é. Então, assim, ali foi uma lição para mim. E aí fui passando, lógico, por várias áreas dentro do jornal, até que eu fui para o online, que me deu também essa experiência que eu tenho hoje, de também ser super conectado. A gente participou praticamente da fundação da Folha Online, né, que hoje se juntou com o jornal e tal, tinha acabado de lançar o UOL. Depois eu fui trabalhar com cultura. Aí eu comecei a entrar nesse meio. E depois eu me mudei para o Rio, uma época, eu morei 4 anos no Rio, e aí no Rio eu comecei a cobrir Projac, Rede Globo, e aí que eu entrei de vez, mergulhei nesse universo. E era muito engraçado, porque a gente não está falando de muito tempo atrás, a gente está falando de 2004, 2005. E naquela época, gente, isso é muito engraçado de pensar, é muito louco, ainda tinha um preconceito muito grande com televisão. Muito. Né? Eu acho assim, a gente está vendo, na verdade, hoje, o Brasil
entendeu a indústria que são as novelas, a indústria né, que existe por trás disso. Mas, assim, e nos Estados Unidos também, grandes atores de cinema, de Hollywood, hoje estão fazendo séries, estão fazendo programas de televisão, estão fazendo streaming, né? Então, assim, e estão, inclusive, ganhando Emmys, como teve a premiação agora do domingo. Sim. Então, assim, tinha um preconceito muito grande com televisão, né? E a gente até tinha aquele ator, aquela atriz que falava assim, eu estou fazendo novela para ganhar dinheiro para fazer minha peça. Né? Parece que tinha um desprezo assim, pelo veículo televisão. Mas com o tempo, e eu acho legal isso, porque foi um tempo curto e as pessoas foram entendendo e foi crescendo também, né, de uma maneira vertiginosa. E aí a televisão virou esse veículo que acho que hoje domina realmente, sempre dominou pelo jornalismo, sempre dominou por outras questões, pelos programas de auditório, mas assim, as pessoas também entenderam que as nossas novelas tinham qualidade, que as nossas novelas estavam sendo vendidas e vistas no mundo inteiro. Então é muito legal observar essa trajetória recente também, né? Sim. Na verdade, deixa eu só, Pedro, só completar vocês tiveram que se adaptar. Claro. E depois disso, depois que eu voltei do Rio, aí eu comecei a trabalhar na Caras. E a história da Caras, né? A Caras já está com 27 anos. A gente faz 27 anos agora em novembro. É muito interessante porque na época que ela surgiu aqui no Brasil, em 93, não existia esse conceito de celebridade. Então, assim, você não tinha uma Juliana Paz, você não tinha uma Ana Maria Braga, você não tinha uma Isis Valverde. E aí, quem foi a primeira... Você não tinha uma... Assim, tinha, óbvio, a Xuxa, mas essas pessoas, elas não eram consideradas essa palavra, celebridade, né? Não era, assim, famoso. E aí, quem foi a primeira capa da Caras? Dr. Roberto Marinho com a Dona Lili. Que foi considerado uma grande celebridade que englobasse todo esse universo, né? Então, assim, não era simplesmente... Né? E era, com certeza, ele foi. É o cara que fundou a fábrica de todo entretenimento, né? Sim, com certeza. Ele tem os mestres aí, né? Ele que começou boa parte, Chateaubriand, né? Que foi o primeiro, Silvio Santos. A gente tem que enaltecer esses caras que fizeram, né? Mesmo depois, anos depois, o Edir Macedo, que, independente de qualquer coisa, ele investiu com essas superproduções aí. Jesus é uma novela que está sendo mostrada em outros países também. Então, a gente já passa a entender o produto telenovela como nosso principal produto cultural, né, que é respeitado no mundo inteiro. Estamos aí agora de novo com o Emmy Internacional, com Órfãos da Terra indicado. O programa do Gugu, o Canta Comigo, que também foi indicado em outra categoria entretenimento, a série Elis, a série Hebe, né? Então, olha, mesmo que a gente não ganhe nada, a gente está ali circulando no mundo entre os grandes, né? Porque o Emmy é um reconhecimento grande, né, que a gente tem. O prestígio que a gente tem lá fora. Isso é inegável, né? E tem uma coisa que eu viajo muito, né? Graças a Deus, agora não, mas em breve vou voltar. Mas, assim, eu tenho um hábito, gente, que é até muito engraçado, que a primeira coisa que eu faço quando eu entro no quarto de um hotel em outro país é ligar a televisão. E eu vejo qual é... Marcinha, e eu quero saber qual é a programação. Então, eu fico lá zapeando, não importa se é de madrugada, a hora que for, de manhã, eu vou zapeando. E não é engraçado, mas assim, a gente sempre encontra uma novela brasileira. Isso é verdade. Isso é verdade. Gente, eu já tive em lugares absurdos, assim, e tinha novela brasileira. E aí é um barato a gente ver dublado naquelas línguas né, que você não entende nada, mas aí a gente lembra do diálogo que era aqui no Brasil. Então, assim, realmente é um produto de sucesso incontestável. No mundo todo.
e de respeito, né? De respeito. Isso é muito importante, né? Muito, muito sério para a gente aqui. As pessoas podem fazer, novela, se assiste novela, assisto novela, faço novela, né? Tem que ter esse orgulho, porque e eu acho assim, os nossos atores são até melhores que muitos atores de Hollywood. Nós temos grandes atores e atrizes aqui. Não dá para a gente negar isso. Nós temos, assim, aqui é um celeiro, isso aqui é fantástico, melhor do que muita gente do exterior. Nós temos que valorizar os nossos profissionais, produtores, cinegrafistas, diretores. O Jaime Monjardim é um monstro, para mim é um dos melhores. Sabe, a gente tem aí grandes diretores e profissionais da área, que a gente tem que lembrar de todos, né? Não são só os que estão ali lindos enfeitando a telinha, tem toda a parte de construção dessa fábrica de sonhos, né? Que é de telenovela. De técnica, né? Tudo isso. Eu não tenho o conhecimento que vocês têm, mas pouco que eu vejo de novelas no exterior, as nossas são imbatíveis, não tem nem... E mesmo séries, esse tipo de coisa, o Brasil tem esse... Eles estão começando a fazer novela agora, Pedro, porque antes era aquele esquema de série. Então, eu li uma reportagem recente agora, que eles estão embarcando, eles viram o quanto a novela funciona, com o timing dela, com os capítulos. Então, assim, você percebe, você já tem alguns produtos lá fora que estão sendo feitos dessa maneira. A gente tem aqui no Brasil, a Band exibiu muito novela turca. Maravilhosas. As novelas turcas são incríveis também. Então, inclusive, uma delas, eu não vou lembrar o nome, ganhou o Emmy no lugar de uma nossa. Eu não lembro o nome, Marcinha, também. Não é Ouro Verde? Eu acho que é Ouro Verde. Não, Ouro Verde é portuguesa. Ouro Verde é portuguesa. É portuguesa. Foi a anterior. Eu vou lembrar o nome. Ganhou no lugar de uma das nossas, assim, top. Então, o segredo deles, o que é? São núcleos menores, né? Eles não têm esse monte de núcleo que a gente tem, ou pelo menos tinha, são núcleos menores, 3 ou 4 ali no máximo, um elenco bem reduzido, com tramas bem dramáticas, aquela coisa bem até pesada, bem forte mesmo, meio Glória Magalhães, Janete Claire, aquela coisa bem forte, densa, e que a gente gosta, né? Na verdade, a gente gosta. E que é o sucesso que faz, né? Vocês tiveram que fazer uma adaptação em várias plataformas. Antigamente era jornal, revista, agora televisão, stream, agora virtual, né? Qual é o segredo do sucesso, tanto da Tititi como da Caras, continuar com aquela audiência grande, aquela situação que vocês têm com relação ao público, né? O público gosta, o público acompanha. Qual é o segredo da Caras e da Tititi? Pode falar, Má. Eu acho que, me prendendo ao que você falou sobre essa atualização, né, da gente estar sempre em todas as plataformas, é justamente isso, nunca ficar acomodado. Então, assim, eu sou contra quem fala que um veículo vai acabar. Um veículo nunca vai acabar, porque a gente não é um veículo, a gente não é uma plataforma. Nós todos somos produtores de conteúdo. Então, esse conteúdo, da maneira como ele vai chegar para o público, não importa. É a maneira que o público achar melhor, é a maneira que o público puder receber, pagar por isso ou não, que seja. Mas, enfim, a plataforma não importa. Então, assim, óbvio que, por exemplo, no nosso caso, a gente ama revista, a gente ama papel. Mas a gente sabe que isso também não é mais o futuro, porque a criançada hoje nasce fazendo assim, né? Então, assim, já nasce na telinha, e não é nem no iPad, porque eu achava, pelo menos, que ia ser no iPad. É na tela menor mesmo, é no celular. Então, acho que, assim, um dos segredos é a gente estar nessas plataformas, que é, por exemplo, agora a gente está fazendo as lives, a gente está de casa, mas a gente está dando continuidade a isso. Então, assim, são as redes sociais. Eu acho que esse conteúdo, ele tem que ser entregue 360 graus mesmo, sabe? Para tudo. Então, assim, você tem que ter redes sociais, você tem que ter o impresso, você tem que ter a live, você tem que ter a TV, você tem que estar em todos os lugares para capturar a atenção dessas pessoas.
Até porque hoje em dia é tanta informação, como a gente já falou antes, que são várias as maneiras das pessoas absorverem isso, né? Então a gente tem que estar em todos os lugares. Agora, quanto ao jornalismo, eu acho que também a gente já falou, é o interesse que as pessoas têm na vida das pessoas, é o interesse nas artes. No caso da Caras, eu sei que a Márcia também é uma profissional super correta nisso, é o respeito também que a gente tem pelas pessoas. Então, assim, é óbvio que tem notícias que a gente tem que dar, mas tudo depende do jeito que você vai dar essa notícia, né? Então, assim, tem várias maneiras de dizer as coisas. Eu sempre brinco que na Caras, porque todo mundo fala, Caras é muito chapa branca, não sei o quê. É mesmo, mas é o nosso estilo e é como as pessoas gostam de ver, os artistas gostam. Uma vez a Glória Pires falou para mim que, assim, ela gosta muito da Caras, tal, porque ela acha a Caras muito sincera. Você sabe o que esperar da Caras, entendeu? Então, você sabe o que você vai ler e o que você vai ver na revista. Então, a gente desenvolve relações com essas pessoas. E aí, eu sempre brinco que, assim, nunca ninguém... Como é que é? Peraí. Nunca ninguém trai na Caras. As pessoas arrumam um novo amor. É uma forma bonita de dizer a mesma coisa. Não é? Eu concordo com tudo isso que o Marcelo falou, e eu também acho que assim, o sucesso... a Tititi está há 20 anos no mercado, líder de mercado há 20 anos no segmento televisão, né, que é diferente do da Caras, que é celebridades, apesar da gente abordar a mesma coisa. E é uma coisa que, assim, isso eu aprendi muito com mestres como Valcir Carrasco, que foi meu diretor na Contigo, que hoje elas fantástico, que eu tenho muito orgulho. Outro dia eu fiz uma live com ele, repercutiu pra caramba, foi muito boa. Aprendi com Décio Pitinini, que foi outro grande diretor de redação, foi... A linguagem, a questão da linguagem. Não adianta mais, nesses últimos anos, por exemplo, você falar de cima para baixo. Você tem que falar de igual para igual. Você serve o teu leitor. Você é um funcionário, você é um espiãozinho do teu leitor nesse mundo da TV. Por que a Record despontou tanto no jornalismo nos últimos anos? O SBT, com Aqui Agora, na época... Não estou falando em termos de qualidade necessariamente, mas porque começou a falar a linguagem do povo, falar a linguagem que as pessoas queriam ouvir. Tiraram até não literalmente, mas tiraram a gravata do William Bonner, que era aquela coisa toda pedante, toda séria, toda assim, eu sou o dono da verdade. E não é isso, sabe? A Record foi lá, pôs repórter na rua, caminhando, correndo atrás da notícia, que isso é uma coisa já do SBT, lá de trás do Aqui Agora. Então, assim, essa linguagem, e isso eu estou falando também nas redes sociais, a gente falar de igual para igual, isso traz um engajamento muito forte, tanto para todos os veículos e meios, né? De você tratar o leitor, a tua audiência, de uma forma geral, de igual para igual, sabe assim? Então, ele te enxerga, ele fala, pô, é aquela pessoa que foi lá cobrir o bastidor do Raul Gil e me trouxe a sensação, eu não posso estar no programa do Raul Gil, do Silvio, mas me trouxe aquela informação, eu não pude cobrir o show do Fernando Sorocaba, mas eu estou com a sensação de estar ali naquele show, entendeu? Então, isso essa questão da linguagem, não estou falando que ninguém aqui descobriu o ouro, não é isso, mas a questão disso é muito forte para quem está ouvindo, vendo a gente, é muito, muito importante também. Vocês têm aqui um amigo, vocês precisarem da gente, é claro, vocês precisarem, a gente está contando aí com vocês também. Então, eu gostaria de agradecer a Márcia, deixar ela despedir do pessoal. Eu quero agradecer demais a tua oportunidade de estar aqui, agradecer a Silvia Pácola, que é uma querida, uma grande amiga também, agradecer todo mundo que assistiu a gente, que teve paciência aí de nos ouvir, porque aqui senta que lá vem história. Agradecer todo mundo. Pedro, parabéns aí, sucesso cada vez maior para você, viu, querido? Estamos aqui, estamos juntos, tá? Obrigado, Marcelo, por favor, fique à vontade. Bom, também quero agradecer a audiência de todo mundo que acompanhou a gente, Pedro,
Silvia também pelo convite. A gente pode fazer outro, porque a gente gosta de falar, né, Marcinha? Nossa. Pode chamar a gente que a gente faz. E também desejar sucesso aí para vocês com o programa. Obrigado. Adorei participar. A Sodier Doces é a mais nova parceira do Bate-Papo com Pedro Bottalo. Para comemorar a novidade, decidimos presentear vocês que prestigiam o nosso programa. Toda semana sortearemos um bolo por aqui. Para participar, entre em nossas redes sociais e confira o regulamento no post oficial.